Queria te ouvir sobre essa nossa apuração de ontem, da escolha do ministro da SECOM, ainda ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, petista de carteirinha, para assumir como autoridade da crise no Rio Grande do Sul. Autoridade de Apoio à Reconstrução foi um nome que eles inventaram ontem para colocar o Paulo Pimenta nesse lugar de protagonismo. Paulo Pimenta, que tem uma ligação pessoal com o Rio Grande do Sul, é de lá, é de Santa Maria e tomou a frente da ajuda que é prestada pelo governo federal ao governo do estado desde o primeiro minuto. E aí senta que lá vem história, porque não é um imbróglio que começou ontem. A gente lembra que lá no início da crise, da tragédia no Rio Grande do Sul, havia algumas trocas de farpas entre Eduardo Leite e Paulo Pimenta. Paulo Pimenta dizia nos bastidores que Eduardo Leite não vinha agindo da maneira como deveria. Eduardo Leite vinha a público dizendo que não tinha o apoio do governo federal. Pois bem, se decidiu que você terá agora um gabinete federal no Rio Grande do Sul. Informação que a gente trouxe em primeira mão no Bastidores CNN de ontem. Não tinha um nome decidido. E aí, tarde da noite, eu no celular, falando no WhatsApp com Tainá Falcão, apuramos que o nome escolhido foi Paulo Pimenta, por ser gaúcho. E aí tem uma outra questão. Paulo Pimenta é, e não há segredo nisso, o candidato do PT neste momento à sucessão no Rio Grande do Sul. Então causou muito incômodo, e você vai trazer informação dentro do PT, inclusive, porque é uma parte interessada, é um nome que tem interesse na gestão estadual do Rio Grande do Sul. E aí Lula decidiu então colocá-lo neste posto. O que tem acontecido agora nos bastidores? O PSDB está bastante incomodado, porque não foi consultado Eduardo Leite antes dessa escolha. Parece que é uma espécie de intervenção federal no Rio Grande do Sul, no momento em que o governo federal, principalmente Rosângela Silva, a Janja, tenta criar uma conexão entre as duas esferas de governo, para deixar um pouco a oposição de lado, principalmente os bolsonaristas, que dizem que o poder público não tem atuado no estado gaúcho. Causou muito desconforto e você mesmo apurou, inclusive, com alguns integrantes do PSDB, né, Tainá, que há uma avaliação de que um interventor federal neste momento não faz muito sentido. Eu pedi um posicionamento, conversei com muita gente do partido ali no off, né, nos bastidores, e já senti esse incômodo. No PT, há uma avaliação, Uribe, é interessante no PT do Paulo Pimenta, né, de que não. Lula não deveria ter indicado Paulo Pimenta neste momento, que ele deveria ter optado por um nome neutro, fazer jus à frente ampla, indicar alguém de outro partido, nem PSDB, nem PT, porque eles acham que isso vai atritar a relação com Eduardo Leite e colocar a política onde ela não deve entrar, onde não havia entrado até agora. Fui consultar também aliados do Eduardo Leite. Aí eu trago para vocês o que me disse agora há pouco. Eu estava conversando com o presidente do partido, o presidente nacional, o Marconi Perillo. E aí ele me fala, né, que causou muita estranheza a indicação do Paulo Pimenta, principalmente porque não foi um assunto tratado diretamente anteriormente com o governador Eduardo Leite, ou seja, Eduardo Leite, pelo que ficamos sabendo, foi pego de surpresa. Para não dizer que foi de surpresa totalmente, houve ontem uma conversa do Eduardo Leite com o ministro indicado, com Paulo Pimenta, que vai assumir essa autoridade de crise no Rio Grande do Sul. Aí segue o Marconi Perillo, né? A pergunta que se faz é, será que se fosse na Bahia, no Ceará, no Piauí, eles fariam a mesma coisa se fosse um aliado do presidente da República? E segue me dizendo, toda ajuda é importante, o governo federal tem atuado, reconhecemos isso, mas não se pode jamais subverter a ordem, qualquer hipótese, reduzir o tamanho e a importância de um governador legitimamente eleito, que é a autoridade maior do Estado e que está de corpo e alma buscando soluções e acolhimento às vítimas do Rio Grande do Sul. E aí finaliza. Muito estranho o fato deles não terem tido uma conversa prévia, disso ter sido, na visão do Marconi Perillo, uma decisão de supetão. E aí fica a dúvida, diz ele, será que estão fazendo isso porque o Eduardo Leite é de oposição e um nome cogitado para a presidência em 2026? Abro aspas, fecho aspas, porque esse foi o relato do presidente do PSDB a mim, com relação à indicação do Paulo Pimenta. Quem falou com outro nome ligado ao Eduardo Leite, Gustavo Uribe, foi o Pedro Venceslau, o Aécio Neves, que também
foi na mesma toada de reclamar da indicação do Paulo Pimenta. Daqui a pouquinho a gente traz o texto completo do nosso Pedro Venceslau. Tem uma expectativa de que o partido, porque essa daqui, como bem me pontuou o Marconi, é uma opinião pessoal dele, mas tem uma expectativa de que saia uma nota, ou seja, de que o partido assine esse manifesto de contrariedade à indicação do Paulo Pimenta para ser ministro extraordinário. E na visão de muitos, está ali, né, de igual para igual com o governador do estado. E é muito importante que a gente fale sobre esse imbróglio de bastidor, porque é uma antecipação das eleições de 2026. Até o momento a gente não vinha falando num cenário tão claro depois de que Jair Bolsonaro se tornou inelegível. Então é o PSDB acreditando neste momento que Luiz Inácio Lula da Silva, de maneira indireta, tem trabalhado para inviabilizar uma candidatura de Eduardo Leite.